Olá, bem-vindos a mais uma live. Hoje vamos estar novamente com Sebastião Córdova, falando sobre dificuldades para engravidar, sobre algumas doenças, alguns transtornos na visão sistêmica. Bem-vindos aos que estão chegando nesse perfil, fico muito agradecida por ter gente nova por aqui. Então, eu me chamo Ivete Maria Zampieri Alban e desafiada pela minha amiga Monique Demarque. Então, resolvi começar a compartilhar com vocês sobre autoconhecimento, sobre algumas terapias e das quais eu fiz uso e consegui melhorar minha vida, consegui resolver muitos bloqueios, muitas questões. Então, vamos estar chamando aqui o Sebastião. Vamos só esperar o Sebastião entrar. E já vamos estar chamando ele para estar conosco falando sobre isso. Vamos ver aqui, Sebastião. Uma das terapias das quais eu busquei e consegui destravar muitos bloqueios, consegui me conhecer, consegui conhecer a história dos meus familiares, coisas que você talvez já não tenha mais acesso através né, você talvez já não tenha mais seus avós para perguntar, não tenha mais como conhecer a história. Então, através das constelações, foi onde eu consegui buscar essas respostas, destravar algumas coisas, bloqueios, buscar cura para muitas coisas da minha vida. Então, a vida é um processo, né? Bom dia, Dani. Obrigada por estar aí. A vida segue, e não é que eu consegui cura para tudo, porque a vida vai seguindo, todos os dias nós temos novos desafios, vão surgindo novas coisas, daqui a pouco surgem novos medos, novos bloqueios, e a gente precisa olhar para isso. Então, vamos ver aqui, vamos chamar de novo o Sebastião, vamos lá, Instagram, nos ajude, Sebastião. Aqui está. Então, a gente precisa seguir buscando, né? Porque se nós não fizermos por nós, a nossa evolução é individual. Então, quem pode fazer esse caminho? Somente eu. E por isso a importância do autoconhecimento, de saber onde eu preciso olhar, para que eu preciso olhar, para ir destravando, para ir buscando a cura daquilo que eu sinto que está me bloqueando, que está travando o meu caminho. Vamos tentar de novo aqui com o Sebastião. Vamos lá, Instagram. Seja bonzinho. Funciona. E o Sebastião tem um conhecimento vasto, né? Porque faz anos que ele trabalha com isso. Ele é constelador. Agora sim, Sebastião. Oi, espera aí, deixa eu virar isso aqui, como é que não? Como é que tá isso? Oi. Aí, muito bem. Fiquei até com vergonha agora. Que nada, acontece, são imprevistos que vão acontecendo e a gente vai resolvendo, né? A gente precisa se adaptando. Assim é a vida, não é uma linha reta, né? Tem os altos e baixos e a gente precisa ir tentando botar no equilíbrio tudo o que vai aparecendo. Agora estamos juntos. Hoje você me enxerga, né, Sebastião? Não enxergo. Eita, nossa. Então vamos fazer de conta que a gente está falando por rádio aí. Você está ouvindo a rádio velha. Assim, pode deixar. Eu sei que o problema é a pecinha aqui atrás do celular, tá? É na frente do celular, né? Ainda estou me adaptando. Mas está tudo certo. Não aconteceu já em outras lives. Inclusive, ele não me deixava te convidar. Eu tentava dizer, Sebastião não pode participar. Pode sim, vamos lá. Sim. Então, são situações da vida, né, Sebastião? Isso é uma demonstração. E nem sempre a gente tem o controle de tudo e a gente precisa ir lidando com o que vai surgindo no dia a dia. E as constelações
formações, eu estava comentando que você é constelador, você é reikiano também, é instrutor e professor da energia Aster, trabalha com apometria de ancoragem, então está nesse caminho das terapias aí, e sabe muito, então por isso estamos nesse Instagram para compartilhar conhecimento, para passar para as pessoas e para elas fazerem uma autorreflexão e ver onde a vida está travada, está bloqueada, onde eu estou com problemas e estava dizendo também que a evolução é individual, então nós precisamos fazer o nosso processo, mas que o caminho é grupal, é coletivo, então estamos aqui para juntos fazermos esse caminho, né? Então, se eu tenho conhecimento e posso compartilhar, posso ir ajudando as pessoas, eu acho que esse é o objetivo nesse mundo, né? A nossa missão aqui é evoluir, então vamos juntos nessa evolução. Sim, e é referente a fazer disseminar esses conhecimentos, também disseminar essa palavra, mas o conhecimento que eu tenho e eu colocar isso disponível para as pessoas, eu sempre fui um pouco reticente, sempre preferi mostrar isso através dos meus atendimentos. E agora estou aqui, né, na terceira live com você, então contribuindo com as pessoas, com o conhecimento adquirido que eu tenho durante mais ou menos esses 7, 8 anos de caminhada no mundo terapêutico, no mundo espiritual, que muitas vezes alguma palavra, alguma frase faça muita diferença para alguma pessoa ou outra, né? Isso é bem importante. Isso eu tenho como exemplo eu também. Muitas vezes eu vou a algum lugar, ou leio algum livro, ou vejo alguma palestra, e às vezes uma única frase faz toda a diferença na minha vida. E ajuda bastante a compreender, às vezes, o que é que eu estou passando, né? O que é que eu preciso ainda me melhorar. O que esta frase significa para mim, o que é que eu me recordo dela, qual que é o start, né, que isso dá em mim. Sim. E como você falou, as pessoas mais ansiosas são as pessoas que querem controlar a vida, né? Nós não controlamos nada. Simplesmente nós nos adaptamos. Simplesmente isso não causa pavor, terror, e aí tem que procurar um constelador ou consteladora, psiquiatra, psicólogo, né, para resolver os assuntos. É isso aí. Então, o autoconhecimento traz isso também, que a gente passa a entender que não temos o controle de tudo. E isso serviu muito para mim, que eu gostava de tudo certinho, de ser controladora, era bem inflexível, não, as coisas têm que ser assim, tem que ser do meu jeito. E então precisei despertar e ver que não, que a roda gira, independente se você está bem, se você não está, a vida segue. Então, você precisa fazer isso por você, você precisa se cuidar, se olhar, para que você consiga acompanhar, né, o dia a dia e acompanhar a vida com menos sofrimento. Então, a ideia também é sair do sofrimento, é viver melhor, né? E uma coisa que eu também aprendi, as pessoas não são iguais e não pensam e não agem como eu. Então, quando nós temos essa ideia que não é a realidade, de que as pessoas precisam ser e agir como eu, vem sofrimento na hora, vem desacordos, vem desavenças, vem separações, um monte de coisa. O ser, ele é único, ele é individual, ele tem uma história única, a história que é só dele, só ele mesmo que sabe o que ele está passando aqui dentro. Então, não é uma pessoa ou outra que vai dizer, você está isso por causa disso, por causa daquilo. E hoje em dia na internet tem muito especialista, né? Muito especialista. Eu sempre falo, né, que receitinha mágica. Não funciona, gente. Isso não funciona. Isso é um desrespeito com as pessoas que estão passando por dificuldade na vida. Precisa olhar a vida dessa pessoa, desde o nascimento dela. O que é que aconteceu com ela? Claro. E então, falando de olhar para isso, né, Sebastião? Vou pedir para que você nos fale aí sobre as dificuldades de engravidar na visão sistêmica. Por que algumas mulheres, então, que desejam muito seus filhos e têm essa dificuldade, já fizeram todos os exames, está tudo certo, mas não conseguem? Então, é um tema bem polêmico, tem muitas informações. E assim, ó, existe nos meus atendimentos uma coisa que eu percebi, não é só de engravidar, tá? Qualquer coisa.
tem uma diferença muito grande em eu dizer que eu quero algo e eu realmente querer aqui dentro. Então, muitas vezes, nós vivemos no mundo da ilusão. Nós criamos, às vezes, uma percepção de que eu estou indo num caminho, quando, na verdade, as minhas decisões elas estão indo no outro. Então, isso gera muito desconforto, gera dor, um monte de sofrimento. Para entender um pouco sobre essa questão da dificuldade em engravidar, mesmo que às vezes as pessoas digam que querem engravidar, e muitas querem sim, tá? E tem muitas vezes muitos problemas, eu vou relatar só um pouco, voltar um pouco atrás, acho que da live antiga, que eu falei assim, então, na Grécia Antiga, então as pessoas, quando tinham dificuldades de doenças principalmente, eles iam até os templos, e lá existiam os sacerdotes, e os sacerdotes, lá se cultuavam muito os deuses, e os sacerdotes, eles diziam assim, né, talvez vocês percebam isso, que tem algo semelhante hoje em dia. Eu sou a pessoa escolhida, eu sou uma pessoa divina e eu tenho o poder de curar você, porque os deuses, eles conversam comigo. E eles dizem exatamente o que você precisa fazer. Através de mim, você vai ter a cura. Você não precisa fazer nada a não ser você me escutar e dizer o que é que eu tenho para fazer para você. Então, essas pessoas, sacerdotes, antigamente, eles se colocavam num patamar muito acima de quem estava precisando. Então, daí o que é que aconteceu? Hipócrates percebeu que tinha uma coisa estranha e Hipócrates tirou essas pessoas dos templos e falou o seguinte: a cura está em você. Quando você for agir de uma forma que a natureza age, você pode ter certeza que os seus sintomas, eles vão melhorar muito, muitas vezes vão ter verdadeiros milagres. E hoje o que é que a gente vê? Mais ou menos da mesma forma. Existe seres espiritualistas, uma série de coisas que dizem, eu tenho o poder de curar você. Tem pessoas que rasgam, vocês já viram por ali, né? Aparecer por aí, rasgam atestados que a pessoa está com câncer, você não tem mais câncer, eu rasguei esse atestado e você não tem mais nada, porque eu converso com os deuses, eu converso com não sei o quê, eu sou uma pessoa divina e eu tenho o poder de te curar. E por incrível que pareça, vem pessoas que acreditam nisso, porque às vezes as pessoas acreditam na pílula mágica. Que as outras pessoas de fora têm o poder de me curar sem eu ter feito absolutamente nada. Isso é impossível. A cura está dentro de mim. E se eu penso que os outros é que podem fazer isso, eu vou ser assim uma presa muito fácil para muitos charlatões. Tem pessoas espiritualistas excelentes, muito bem intencionados. Agora, o que está aparecendo por aí é um verdadeiro absurdo. Então, estão utilizando a dor, a dificuldade dessas pessoas simplesmente para poder ganhar muito dinheiro, tá? Então, de novo, essa ressalva que eu já fiz, eu faço novamente. E por que eu fiz isso? Então, Hipócrates falou, vai de uma forma natural. Qual que é a forma natural que nós temos? Até hoje, o nosso cérebro, ele continua como lá da criação, lá de antigamente. Qual que é? Preservação e continuidade da espécie. Então, primeiramente, eu preciso cuidar de mim, eu preciso olhar para mim. E não que os outros façam isso por mim. Então, quando o meu lado adulto, ele se desconecta da minha criança, da minha essência, é claro que eu vou ter dificuldades na minha vida. E isso não é só de saúde, tá? E outra coisa, como que eu deixo de cuidar de mim? Porque eu acho que os outros são mais importantes. Porque eu não
preciso me cuidar, não preciso fazer nada, porque eu tenho que cuidar novamente, tenho que cuidar da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, eu tenho que resolver o problema do mundo, do universo, porque eu tenho um superpoder e eu não preciso de nada disso, porque eu nasci para ajudar os outros, essa é a minha função, essa é a minha razão de viver, e eu deixo de olhar para mim. Então, a pessoa que deve ser mais importante, eu não olho, eu me desconecto disso. Então o que é que acontece? É mais ou menos, então o que é que Hipócrates estava falando? Cuida de você, olha para você. Você tem o poder de realizar verdadeiras maravilhas em você. E uma outra coisa também, perpetuação da espécie. De que jeito que faz? Eu tendo outros filhos. Então, então assim, eu vou morrer e quando eu morrer, a espécie ela continua. E daí vem assim, por que que eu tenho dificuldade de engravidar? E aí vem o seguinte, então eu vejo pessoas que eu já atendi, tá? Fazem tratamentos às vezes muito dolorosos, gastam verdadeiras fortunas, só não olho para o essencial. Qual que é o essencial? Qual é a sua relação com a sua mãe? O que aconteceu com você quando você nasceu? O que a sua mãe falou para você sobre a gravidez? Era uma coisa boa, uma coisa bonita? Foi muito sofrimento? O que, qual é a relação disso, da maternagem? O que é ser mãe para você? E aí vem outra coisa, para que você quer ter filhos? Para qual motivo você casou? Então, quando nós olhamos para realmente o que é que está acontecendo, eu aceito a minha mãe do jeito que ela é, eu tomo a minha mãe deste jeito, ou eu tenho ressalvas com a minha mãe, eu tenho julgamentos com a minha mãe. Quando eu tenho isso, eu possivelmente eu vou ter problemas de problemas de gravidez, tá? E como eu digo assim, ó, cada caso é um caso, precisa muito bem olhar. Às vezes existem segredos terríveis na família, que eu estou conectado. Eu nem sei o que é, mas inconscientemente eu estou conectado. Às vezes existe aborto, às vezes existe abortos provocados, às vezes existe abortos naturais. Então, o que está acontecendo neste sistema familiar que, às vezes, as mulheres elas têm dificuldade em engravidar, às vezes não é só uma pessoa, às vezes teve muitos abortos. Então, às vezes, a avó, a bisavó, todos tiveram esse problema. Então, quando a gente olha simplesmente para um indivíduo, só ele, fica um pouco mais difícil. Então, o sistêmico ele é muito importante para isso. Eu olho para a relação desta mulher que tem esta dificuldade em engravidar e que queira muito engravidar com as gerações passadas. O que aconteceu com elas? Principalmente a relação desta mulher com a sua mãe. Já teve casos que eu atendi que a pessoa tinha dificuldade em engravidar porque ela já cuidava da família toda. E para ela, a mãe dela era filha dela. Inversão parental. Então, assim, a filha virou mãe. Então, a mãe ela já tinha filha. Claro. Então, inconsciente, o meu organismo, o que é que ele faz? Trava. Eu não posso ser mãe, mesmo que eu queira, porque eu já tenho uma filha. Claro. Ou às vezes assim, os meus irmãos são todos meus filhos. E então existe lugar para você ser mãe, existe lugar para uma outra pessoa neste sistema. Então sempre precisa olhar dessa maneira, tá? E uma coisa que eu quero dizer assim, ó, eu não sou médico, não sou especialista em doença nenhuma. De médico, a única coisa que eu tenho é a letra. O resto eu não tenho mais nada. Sabe? Então, tudo que eu estou dizendo aqui é sobre a parte sistêmica. E sempre frisando, cada caso é um caso. Agora, o caminho geralmente é esse, maternagem. Com quem que eu aprendi a ser mãe? Com quem que eu aprendi? Como é
cuidar de um filho ou de uma filha, como é esta relação, foi uma relação saudável, foi uma relação doentia. Já teve casos de atendimentos que a mãe faleceu no parto. Então, Sim, para esta filha, engravidar é morte. Se ela claro. engravidar, ela pode morrer. Uhum. Às vezes, foi separação do casal. Então, às vezes, inconscientemente, para esta pessoa se eu engravidar, eu vou me separar. Então, sempre é o nosso inconsciente. O que significa qual é o simbólico desta pessoa, o que é gravidez para ela. Uhum. Então, através de uma constelação familiar, através de outros tratamentos, se consegue, às vezes, ajudar bastante nisso e ter bastante sucesso referente a isso. Uhum. Isso, tá? Tá. Muito bem, Sebastião. Então, acho que ficou muito bem explicado Tá. aí, que cada um Aham. precisa olhar para si mesmo, né? Que cada caso é um caso, mas que na Sim. visão sistêmica é olhar para esse, como foi a maternagem, como é o maternar, né? Isso. E muitas Aham. coisas estão inconscientes e nós nem sabemos, né? Exatamente por isso, porque estão inconscientes. Então, somente através da terapia, das constelações aí que a gente consegue acessar essa informação, né? Eu não vou dizer que somente através das constelações, tá? Mas existem algumas Das outras outras terapias que também terapias. eu consigo. Agora, as constelações, elas facilitam bastante isso. Uhum. Muito bem. E, Sebastião, vamos entrar no autismo, já que estamos falando aí das Tá. crianças. Aham. Aí você pode observar que antigamente não tinha isso, né? Uhum. Tem muitas doenças da cabeça aqui que não Transtorno. existiam. Se existia, era muito, muito raro. E hoje em dia tem um monte de coisa, TDAH, autismo, qualquer doença assim que os psicólogos estão cheios, Uhum. os consultórios. Se você for observar, tenta marcar uma consulta com um psiquiatra para você ver. Às vezes você não consegue. Às vezes Uhum. está lotado os consultórios de pessoas com vários traumas, vários problemas neurológicos, Uhum. mais ou menos isso, tá? Então, geralmente, autismo, é, já constelei pessoas com autismo, os filhos, né, com autismo principalmente, e primeiro precisa ver assim, ó, para que esta criança nasceu? Qual é o objetivo? Que lugar que esta criança está ocupando nesta família? Precisa observar, teve abortos, teve assassinatos, teve pessoas que foram mortas, o que acontece? Então, é muito comum, quando se vai lidar com autismo, que esta criança ela nasceu com um propósito dos pais, a ocupar um lugar nessa família. Tem um projeto para esta criança, menos ela ser criança. De que jeito? Por exemplo, assim, muitas vezes para suprir uma carência afetiva do casal, muitas vezes o casal ele está brigado, eles vão se separar e muitas vezes assim vamos criar uma fórmula mágica, vamos ter um filho. Então Uhum. esse filho ele está nascendo não pelo excesso de amor dos pais, mas pela falta do amor. Então, Uhum. então eu falei, cada caso é um caso, precisa muito ver o que acontece, tá? Uhum. Mas isso é muito comum, às vezes, ter mortes trágicas na família também. Então, é claro, que às vezes autismo a pessoa fica perdida, muitas vezes autismo tem outras síndromes juntos também, tá? Sim. Não é só autismo. Uhum. Mas a linha de raciocínio, aonde se deve o profissional verificar primeiro, para que este casal eles se juntaram? Para que tem este filho? Para qual é a motivação deste filho? E mais ou menos ali. E aí desenrola o resto. Uhum. E a depressão, então, porque hoje em dia já se fala de depressão infantil, depressão na adolescência, vai por Uhum. essa linha também? Mais ou menos depressão também né? E eu estou indo contra a ordem da vida, mais ou menos. O rio é
morra abaixo. Aham. Geralmente, depressão eu já constelo bastante pessoas com depressão e uma coisa que eu vejo é que elas não têm motivação de viver delas. Elas vivem para os outros. Uhum. Geralmente elas não estão olhando para a vida, elas não estão olhando para o futuro, elas estão viradas de costas, olhando para o passado, olhando para os traumas que aconteceram, lá atrás com os pais, com os avós, com os bisavós. Então, geralmente, pessoas que têm depressão, primeiro elas não olham para elas, Uhum. elas olham para a dor dos outros, a dor das pessoas que vieram antes dela. E elas não vão resolver este assunto da dor dos outros. E às vezes elas querem carregar por um amor sem ordem a dor dos pais, a dor dos avós, algo que aconteceu ali. Então, geralmente, depressão inicia mais ou menos com uma ansiedade. Uhum. E essa ansiedade vai indo e vai lá para a depressão. E muitas vezes já atendi pessoas que eu olho para elas e eu falo para elas, já pergunto, quantas vezes você já tentou se matar? E elas Uau. começam a chorar, e elas falam, eu já tentei várias vezes, Uhum. mas eu não consigo. Porque se eu me matar, como é que vai ficar meus pais? Claro. Sabe? Então é um assunto assim muito grave. E eu sou da época que quando diziam, né, que a pessoa tinha depressão, porque a pessoa era fraca, uma pessoa que não tinha vergonha na cara, e isso é um verdadeiro desrespeito com o Uhum. sofrimento assim das pessoas, sabe? Uhum. Então a primeira coisa que a pessoa precisa ter de depressão, olha para frente. Tenha consciência de que o que aconteceu lá atrás você não tem o poder de consertar. Uhum. Crie motivação para você viver. Principalmente, olhe para a sua criança. Então, pessoas que têm depressão estão totalmente desconectadas com a vida, com a criança dela. Tá? Então, muitas Uhum. vezes teve dores profundas quando eram crianças, então se desconectam. E quando se desconectam disso, eles se desconectam da vida. E muitas vezes pode ser que esteja olhando para um aborto, alguém que teve um destino difícil, um segredo da família, uma morte. Então, Uhum. tem que tirar a pessoa dali, deste lugar, e fazer ela olhar para a vida, para os projetos dela. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Não. Tá? E quando a gente vai num psiquiatra, psicólogo, o que é que eles fazem? Eles estão tratando o efeito. Então, é necessário, muitas vezes, esses indivíduos que eles tomem a medicação. Agora, a causa está lá atrás. Uhum. E borderline, Sebastião? Borderline é quase a mesma coisa de autismo, mais ou menos assim também, tá? Essa síndrome TDAH, o que é que acontece? Borderline ou às vezes eu estou muito eufórico, ou às vezes eu estou muito para baixo. É normal, então, que as pessoas, nós temos esses picos, tá? Então, às vezes, um dia eu estou triste, um dia eu estou feliz, mas existe um limite. Uhum. Muitas vezes eu vou para a borda, ou eufórico, ou estou muito triste. Então, eu tô na borda de, às vezes, ter uma psicose. Uhum. É muito comum pessoas quando começam com borderline e ir para psicose. É a mesma coisa. O que aconteceu na família lá atrás? Qual é o Uhum. segredo que tem? Geralmente é quase igual ao autismo, só que num grau muito mais preocupante. Novamente, existe abortos na família. Aborto quando a gente diz assim, existe um assassino na família. E Uhum. esse assassino, ele é um segredo, Uhum. tá? Então, muitas vezes, a mãe, pelos motivos dela, constelação não é para julgar nada. Por motivos, ela precisou fazer um aborto,
tá? Ou era muito criança, era muito adolescente, ou foi por causa de um abuso, ou foi por os pais não aceitarem esta criança e aborta. Como no primeiro momento é uma decisão mais fácil, né? Sim. Só que vem consequências desastrosas. Uhum. Então, se existe um assassino, alguém morreu. E se alguém morreu, existe uma pessoa excluída. E vai vir lá na frente, na geração seguinte, alguém que vai olhar para isso. Então, muitas vezes, é muito comum essa pessoa, ou ele vai ser o assassino, ou ele vai ser a vítima. É muito comum isso acontecer. Só que não começou do nada. Essa criança, desde que nasceu, já foi apresentando sintomas e que a gente, por desconhecer, acha que aquilo ali é normal. Sim. Não é assim mesmo. Quando crescer, isso passa, isso é da idade. Não, gente, é preciso olhar para os sintomas das crianças. Toda vez que uma criança tem um sintoma que é meio estranho, dá uma olhada no que ele está querendo informar para o sistema de origem, tá? Sistema de origem é os pais. Primeiramente, os pais. Olha o que está acontecendo. Sim, porque as crianças, elas trazem toda a carga, né? Então, é nelas que vai se manifestar, porque são os últimos que chegaram e tá condensada aí toda a informação inconsciente. Isso é porque as crianças, elas são a ponta do sistema, né? Então, a criança, ela carrega esta informação e ela demonstra através desses sintomas dela. Qualquer sintoma, qualquer doença que a criança tem, ela está trazendo uma informação para a família. Mas não começou nela. Começou na família de origem. Nos pais, nos avós, nos bisavós, o que é que tem lá? Quanto mais grave é o sintoma da criança, mais grave é o que aconteceu lá atrás, que está debaixo do tapete. Sim, e como você falou antes, muitas vezes segredo, né? Então as pessoas nem têm conhecimento do que aconteceu. Não, mas alguém vai mostrar. Alguém vai mostrar. E isso, se alguém não olhar para isso, isso vai se perpetuar. E por gerações, acontece às vezes até a sétima geração, vem vindo isso, e às vezes com o mesmo sintoma, com o mesmo destino, descendentes fazendo as mesmas coisas, tá? Só que muitas vezes a gente normaliza isso. Isso não é normal. Isso é doentio. Alguém, então, precisa ter a coragem de olhar. E eu acho muito, muito importante isso, e eu admiro muitas pessoas que, quando têm filhos, ou elas mesmas, que carregam vários sintomas, elas vêm olhar. Que quando elas olham para isso, é preciso olhar, às vezes, para segredos desagradáveis, olhar para destinos muito difíceis, e elas olham. Quando se olha para a realidade, para a verdade, isso cessa. Simplesmente, o sistema familiar quer simplesmente que se dê um lugar para isso, sem julgamento nenhum. Simplesmente foi como foi, é como é. A partir disso, eu dou um lugar no sistema de origem e eu sigo a minha vida. Claro. Nossa, bem interessante. E candidíase, Sebastião, que é uma infecção causada pelo fungo Cândida e que acomete muitas mulheres, às vezes homens também na parte íntima. Exatamente. Olha, então isso aqui é um tema super polêmico também, tá? Então, primeiramente, candidíase é no órgão genital, sexualidade. Então, precisa ver o que é que está acontecendo com a sexualidade desta pessoa. O que é que ela enxerga sobre sexo? É uma coisa suja? É uma coisa de pecado? É uma coisa natural? É uma coisa boa? Uma coisa que me dá prazer? Eu utilizo o sexo para quê? Então, a sexualidade é assim, é uma força muito poderosa que me empurra para longe da minha família de origem. Longe, que eu digo, eu me torno adulto e eu vou para a vida. E muitas vezes o que é que eu faço? Eu barro esta sexualidade, então eu não tenho vínculo. E se eu tento ter um vínculo,
eu impeço de ter esse vínculo. Qual é a forma que eu me impeço de ter esse vínculo? Tendo infecção. Muitas vezes, a sexualidade, para mim, não é um motivo de prazer. Então, qual a maneira que eu encontro? Eu me torno indisponível. E aí eu digo, né, para o parceiro, para a parceira, é um negócio seguinte, eu quero muito fazer, nossa, mas acontece que eu não posso, eu tenho infecção. E, então, isso, certo? E às vezes a gente diz assim, né, muitas mulheres, antigamente, não sei como é que é agora, e diz assim, ó, eu não posso ter relação sexual porque eu tô com dor de cabeça. Só que a dor de cabeça vem da falta. Então, são meios que se encontra para isso. Muitas coisas é assim, existe algo no sistema também que está cheirando mal. Tem algo lá atrás, ou que está acontecendo comigo, tem a ver com a sexualidade. Pode ter abortos, pode ter relações extraconjugais, pode ter traições, que está no campo esta informação. E algumas mulheres ou homens, eles percebem isso e eles fazem o quê? Isso está desconfortável para mim viver nesta relação desta forma. Então, o que é que eu faço? Eu tenho esta infecção, tá? Uma coisa muito, eu estou falando muito simples, mas é muito mais profunda do que aquilo que eu estou falando. Olha como é que está a relação do casal. Quem é casal? Olha qual que é a relação que eu tenho com a minha sexualidade, de que jeito que eu estou tendo. E nisso vem o que outra coisa também, vem infecção. Vem infecção urinária, vem infecção nos rins, e tudo isso para o quê? Impedir que eu tenha esta relação. A sexualidade é algo para eu ter prazer. Se eu estou impedindo isso, o que é que está acontecendo comigo? Tá? Então, às vezes, eu me senti abusada. Existe casais que muitas vezes a mulher ela não tá disponível e o marido ele quer porque quer. Então isso é uma parte muito íntima da mulher, é algo sagrado da mulher. E às vezes ela se coloca à disposição do marido mesmo ele não querendo. Então o que é que faz? Às vezes tem infecções também, tá? Então o nosso cérebro ele faz coisas, o nosso inconsciente faz coisas no nosso corpo que a gente nem acredita. Então, primeira coisa, se é casado, como que está a relação deste casal? Tá? Olha ali, primeira coisa é isso. Então, só que geralmente o que é que a gente faz? A gente precisa ir no médico, vai tratar a infecção, se cura, só que essa infecção às vezes é recorrente. Ela sempre vem recorrente. Então, o que é que está acontecendo? Tá? Então, a infecção nos rins também tem a ver com a Mesma sexualidade. coisa. Parte da sexualidade, parte dali. E vai entra através da relação sexual. E vem vindo, vai para a bexiga, infecção da bexiga, isso não é tratado, não é olhado, vai para os rins. É um nome estranho, né? Como é que é? Pielonefrite. Isso, né? Isso. E eu tenho um caso de uma pessoa que eu conheço que teve isso, quase morreu, tá? Isso é muito grave. Muito grave. Tem pessoas que preferem morrer do que dizer não, não quero. Isso, para mim, essa relação está me fazendo mal. Está fazendo mal? Conversa com o parceiro. O que é que está acontecendo? Nossa. É bem complicado, né? Sim. Meu Deus. Sim. Hoje tocamos temas profundos. Sim, verdade. A gente está mexendo na ferida, né? Sim, nossa, literalmente, né? E por incrível que pareça, tá? Tem pessoas que elas preferem morrer do que mexer na ferida. Elas preferem morrer do que fazer um curativo, fazer algo que seja necessário. Muitas pessoas preferem ir de médico em médico a vida toda, tomar remédio, passar por várias situações desgastantes, dispendiosas, doloridas, do que olhar para a dor primária, a dor
dor primária é a dor dela, de quando ela, principalmente de quando ela nasceu, o que é que estava acontecendo com a relação dos pais, o que é que estava acontecendo na relação da mãe na vida intrauterina, o que é que aconteceu quando ela nasceu, nos primeiros anos de vida. Então, às vezes, é tão dolorido que eu suporto bastante sofrimento na vida. E, às vezes, sofrimento não é só doença, tá? Sofrimento de um casamento, uma porcaria, problema de dinheiro, problema com os filhos. Então, esse sofrimento eu suporto. Agora, a minha dor primária, se eu olho, eu não vou suportar. Então, tem crianças que morrem, tá? Desde que criança morrem, porque a dor é tão grande que elas preferem morrer. Nossa, que coisa. E como é que então você explicaria, Sebastião, que tem crianças que já nascem doentes, Tá? que já nascem com alguma doença? Isso também é trazido do sistema. Isso. Excelente pergunta, tá, Ivete? Então, eu vou te falar uma coisa que isso foi um professor meu, muito querido, que ele comentou este caso. Então, assim, teve o caso que ele atendeu, que uma criança nasceu com é, doença de alcoólatra, cirrose hepática, certo? E daí, assim, como que uma criança nasce com cirrose hepática? Essa é doença de bêbado, certo? Aí o que é que a gente começa? O comum, né? O julgamento é achar culpado. Então, primeiro foi assim, o problema é a mãe. Com certeza a mãe pegou uma irresponsável, encheu os cornos e pegou, então, a criança nasceu com isso, coitada da criança que não tem nada a ver. Só que foram observar a criança, a mãe nunca bebeu na vida. Aí foram achar, então foi o pai é alcoólatra. Foram ver, o pai também nunca tinha bebido. E daí, mas alguém é culpado, porque a criança não é. A criança é um anjinho, uma criança não pode ser criança. Claro. E aí culpa até Deus, né? Sim. Como que Deus não é justo? Porque como que Deus permite? Deus é tão bondoso? Como que permite que um anjinho que é inocente nasça com isso? Quando tem muitos abusadores, bandidos, ladrões, assassinos, e são perfeitos, não tem doença nenhuma. Então foi observado, e assim, foi feito lá atrás, que o pai deste homem, tá, o avô paterno, ele era alcoólatra, me parece até que ele trabalhava ele fazia cachaça, certo? Destilados, e quando ele bebia, ele era muito agressivo com a avó paterna. E o filho, ele ficava contra o pai, defendia a mãe, e ele excluiu o pai da vida dele. E esse homem, esse avô, ele parece que faleceu na sarjeta, alguma coisa assim, abandonado. E o filho não foi, tanto ódio que o filho tinha do pai, ele não foi nem no velório. Então, a criança que ele teve nasceu com o mesmo sintoma do pai. Resumindo, essa criança, isso sistêmico, né? Ele dizendo assim, querido pai, através de mim, você vai olhar para o seu pai. E se for preciso até, eu vou morrer enquanto você não olhar para ele e você não fizer as pazes com ele. Então, as crianças têm muito disso, tá? E quando este pai, então, começou a ter essa consciência de que, apesar do pai ser do jeito que ele era, ele estava vivo porque esse pai nasceu e deu a vida para ele. Que apesar dele fazer o que ele fazia com a mãe dele, isso é um assunto que era dos dois. E que ele precisava seguir a vida dele. E que, pelo menos, ele assumisse que ele está vivo por causa disso. Simplesmente isso. Sem julgamento nenhum com o pai dele. E a partir disso, a criança ela começou a ter melhoras. E o que aconteceu depois, sinceramente, eu não sei o que houve, tá? Então, assim, quando uma criança ela nasce com algum sintoma médico grave, quanto mais grave,
mais grave é o que aconteceu ali atrás. Existe, tanto que o câncer em crianças é muito mais agressivo. E por Sim. que é isso? Então a gente diz, é um amor sem ordem. O que é que a criança está trazendo de informação para os pais? Tá? O que é que tem ali na relação deste casal? Sempre olhar para a relação, primeiramente, a relação do casal. Sim. Tá? Então, acho que isso é um exemplo de muitas outras doenças que acontecem, tá? Sim. Quando as crianças vêm com estes sintomas. Bem São assim, interessante. basicamente assim, coisas que os pais não querem olhar, coisas que os pais não querem resolver, as crianças falam, então eu vou mostrar então para vocês. Vamos ver o que é que acontece. Vocês têm a opção, ou vocês olham para a dor de vocês, ou então isso vai se perpetuar pelas gerações. Nossa, que profundo. Então, por mais doído que seja, mas sempre é melhor olhar para isso, né? Antes de esperar que aconteça algo mais sério. Porque, na verdade, já está acontecendo sério, só que as pessoas não se ligam nisso, tá? Está se repetindo de formas diferenciadas, mas está se repetindo pessoas excluídas, muitos julgamentos, destinos difíceis que não foram olhados. E a constelação familiar ela é excelente para isso. E sempre quando é necessário que a pessoa que vai fazer a constelação familiar não vá como vítima, não vá como um adulto. Olhando assim, eu quero olhar para a parte que me cabe. Qual é a responsabilidade que eu tenho em tudo isso? Por que que eu atraí um marido narcisista, um marido que me trai? Por que que eu atraí uma mulher que não sei? Não importa. Algo tem ali na sua história da sua família. Dá uma olhada nisso e você vai se surpreender. Com certeza. Nossa, bem interessante, Sebastião. Então, eu tinha colocado uma caixinha e essas tinham sido as opções aí para a gente falar. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Sebastião. Já acabou o tempo? Não, ainda temos tempo, mas abordamos os assuntos que estavam em pauta aqui, mas podemos seguir. Se quer falar de mais alguma coisa? Tá, acho que é muito importante que as pessoas tenham a consciência de que a pessoa mais importante da vida delas, o saudável, seja elas. Que elas cuidem delas, que elas olhem para a criança delas. E muitas vezes as pessoas dizem, a minha criança já se foi, minha criança já está lá, eu sou adulto, só que dentro da gente tem a criança. Tudo aquilo que a criança passou de dores, de traumas, está no nosso inconsciente. Está guardada a 7 chaves. E tudo aquilo que eu faço como adulto é baseado nas experiências traumáticas que eu tive. Experiências traumáticas que, infelizmente, os adultos que deveriam cuidar da gente, eles não olharam, eles não cuidaram, porque muitas vezes eles também não tiveram, eles não sabiam como fazer isso. Então, eu preciso fazer, às vezes, de uma forma muito simples. O que é que eu faço? Eu tenho vontade estou com sede, vou tomar água. Eu tenho fome, eu vou comer. Quero dormir, eu estou com sono, eu vou dormir. E muitas vezes as pessoas, nem isso elas fazem. Elas estão vivendo no automático e para elas a vida delas é em função dos outros. Então, a doença ela vem para quê? Para que eu tenha amor por mim. Que eu olhe para mim, para toda a minha história e eu diga, né, nossa, foi lascado, foi sim. Eu tive uma infância muito difícil, mas eu superei essa infância, essas adversidades e tudo aquilo que eu passei de dificuldade, e eu aprendi muita coisa. Eu me tornei uma pessoa mais forte. Não foi como eu queria, não foi. Todos nós somos doentes, todos nós passamos por situações muito difíceis na infância. A questão é, que eu vou olhar para onde? Para a dor ou para o aprendizado? E às vezes as capacidades que nós temos hoje e as capacidades das dificuldades que nós tínhamos anteriormente, quando a gente era criança, e para a gente poder sobreviver, nós criamos essas habilidades. Então, tem pessoas
que têm habilidades gigantescas. Só que, às vezes, elas estão mais conectadas aonde? No sofrimento. Então, muitas vezes, tem assim, as pessoas têm dons, né? De onde que Sim, veio esses dons? Esses dons veio das dificuldades que a gente teve. Que nós, claro. para sobreviver, a gente aprendeu. Uhum. Então é importante entender que a doença é uma mensageira, que estamos aqui para evoluir e que a gente precisa Sim. olhar para as nossas questões para viver uma vida mais feliz, mais leve. E se nós não olharmos as gerações que vão vir, vamos ter que olhar, né? Vai repetir a história. É importante que a gente olhe para a doença de uma forma diferente. Como eu falei na live anterior, a doença é uma mensageira e ela é a nossa amiga. Ela está dizendo, olha, o negócio é o seguinte, Sebastião, tem coisa aqui, está acontecendo isso com você, você não está agindo de forma natural. Então, dá uma olhadinha nisso, vê o que é que você precisa mudar na sua vida. Uhum. Se você não mudar isso, eu vou cada vez aumentar mais a mensagem que eu estou mandando para você. E se mesmo assim você não quiser olhar para que eu estou querendo te ajudar, você vai morrer. Então a escolha é sua. Sim. Então a doença é principalmente para isso, tá? Uhum. Uhum. A Dani está dizendo aqui, ótima live de um conteúdo e aprendizado muito profundo e importante. Valeu, Dani, obrigada por estar nos acompanhando aí. Obrigada a todos que foram entrando, a Rita, a Roberta, a Dani, Uhum, Todeschini também, Daniela Sinigalha, que foi quem escreveu a mensagem. uhum, Então, acho que é isso, tá. né, Sebastião? Que a Uhum. gente possa contribuir aí com quem vai assistir a live e deixar essa mensagem para Uhum. as pessoas olharem para elas, né? E a Daniela Sinigalha está dizendo, gratidão pela entrega, Sebastião. São 3 lives de entrega, né, Sebastião? Isso, isso. Uhum. E se quiser perguntar mais alguma coisa, quiser comentar mais alguma coisa, tudo bem, tá? Se for para falar de doença, a gente vai uma semana falando de sintoma. Claro, claro. Tem as alergias também, que são muito Ah, recorrentes, legal. né? E que a gente acabou É, não é, falando. Se tá, você quiser falar sobre isso. tá. Uhum. Eu vou falar sobre alergia, sobre o que é que o nosso inconsciente faz. Uma vez aconteceu algo é, com a minha filha, tá? Esses dias eu vi ela, esses dias não, anos atrás, ela com um negócio aqui no braço dela. Um grosseirão. E eu falei, ué, o que aconteceu? O que é que houve com você? Alguém, eu falei que parece que tinha uma marca de dedo, tinha uma mão, tinha o formato. Eu falei, o que é isso aqui? E ela, eu falei, alguém te pegou? Eu falei, não, pai, ninguém me pegou. É que eu vi uma pessoa fazendo isso com um colega meu e eu me assustei. Então, inconscientemente para ela é o seguinte, ela criou uma barreira de proteção. Então, se eu tenho isso no meu corpo, ninguém vai me tocar e ninguém vai fazer mal para mim. Muitas vezes, quem tem alergia, até respiratória, ou às vezes Na aqui pele. na pele, significa o quê? Eu não quero contato. Porque tem algo que a pessoa me pega e que eu não quero esse contato. Então, eu tenho dificuldade em dizer não. Então, o que é que eu faço? Isso é muito Me protejo. simplificado que eu estou dizendo, tá? Sim, Então, para eu me proteger, eu estou fazendo isso com o meu corpo. E muito comum também, pode observar, quem tem problemas de alergia ou problema respiratório, o que é que o médico faz a primeira coisa quando vai no consultório? Afasta, saia todo mundo de perto. E claro. Eu não- geralmente quem é que primeiro a pessoa que tem que sair de perto? A mãe. Ah, Então, observe se geralmente, tá? A mãe não é muito grudada neste filho ou nesta filha, muito pegajosa, é quase a aham. mesma coisa que a Da diabetes, diabetes. mais ou menos. Então, diabetes geralmente dá uma olhada se não tem a mãe muito grudada neste filho ou nesta filha, tá? Uhum. Então, muito sufoca demais. Então, é Uhum. necessário. Então, precisa ver também para que esta mãe teve este filho, e tem uma série de outras coisas, certo? Uhum. Observe. Então, alergias, coisas afasta. Eu preciso respirar, eu preciso ficar livre. Então,
é mais ou menos por ali. Uhum. Sim. Muito bem. Bom, ficaríamos aqui dias, né, falando de sim. sintomas e doenças, mas já foi bem profundo hoje, Sebastião. Te agradeço muito, então, por essas 3 lives. Obrigada por todo o conteúdo, por toda a profundidade com que você entregou. E estamos juntos, nos vemos. Não precisa ser a última, né? Vamos deixar em aberto. Sim. Podemos falar sobre outros assuntos sistêmicos também, sobre outras coisas, sobre relacionamento, casamento, relação com os filhos, profissional. Dinheiro já é um pouco complicado, porque eu ainda estou aprendendo o que faz para ter dinheiro, tá? Mas ainda, o resto é bem tranquilo. Podemos falar sobre isso, podemos falar também sobre as terapias holísticas também, tá? Sim, as outras terapias. Sim, outras terapias é bem tranquilo. Podemos sim, tá? Muito bem, então, obrigada pela disposição, por estar disponível para essas lives, e agradecemos a todos que passaram e os que vão passar, e que essa mensagem, então, de olhar para si, né, chegue aí no coração e as pessoas possam estar melhorando suas vidas a partir desse conteúdo, então. Obrigada, Sebastião. Isso, e não entregar a sua vida para os outros, principalmente o charlatão que promete milagres. Isso ninguém vai resolver o seu assunto se você não olhar para você. A Roberta também está dizendo aí, fantástico, obrigada pela entrega, obrigada, Roberta. Então é isso, que a gente possa fazer a nossa evolução, né, individual, mas o caminho é grupal, então vamos juntos. Um bom final de semana, Sebastião, bom final de semana para todo mundo. Ok, então. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.